Oi, gente, tudo bem? Para a gente conversar um pouco hoje, eu trouxe um tema que é a procrastinação, né? Então, agora na quarentena, seria importante a gente começar a pensar um pouco sobre o que é a procrastinação e quando que ela acontece na minha vida, de que forma que ela acontece, né? Ela se repete muito, eu tenho agido de maneira a procrastinar as coisas, né? Como é que eu reajo quando eu vejo também alguém que procrastina? Quando eu tenho que conviver muito de perto com uma pessoa que procrastina, como é que isso me afeta? Me afeta muito? Eu fico muito nervoso? Eu cobro muito da outra pessoa? Como é que o ato de procrastinar, ele se reflete em mim, né? Essas são as primeiras perguntas que a gente deve se fazer para que a gente possa ampliar esse conceito e começar a abordá-lo de uma maneira mais simbólica, né? E tentando elucidar de que maneiras que a gente pode aprofundar nele agora, né? Então vamos tentar entender assim, o que vem a ser a procrastinação e por que eu preciso parar agora e pensar nela? Primeiro porque a gente está diante de um momento de crise e são nesses momentos em que aparecem muitas questões para a gente, né? E aí a gente precisa agora começar a olhar para dentro de si e a dar um novo significado, até mesmo para a gente sobreviver agora nas relações com os outros, né, de uma forma mais amena, mais equilibrada, mais saudável. Então vamos começar a entender o que vem a ser a procrastinação, né? O ato de procrastinar significa que eu não consigo cumprir aquilo tudo que eu organizo para mim, né, que eu digo para mim que eu vou fazer num período correto. Eu estou sempre adiando aquilo, sempre dizendo para mim mesmo, não, hoje eu não vou fazer. Deixa que daqui meia hora eu começo. Não, daqui 1h30 eu vou fazer. Pode deixar aí, daqui a pouco eu vou fazer. Ou não, segunda-feira eu vou começar isso sem falta. E aí eu preciso entrar numa reunião, né? Eu já tinha que estar pronta para aquilo, mas aí quando está faltando 2 segundos eu vou troco de roupa correndo, eu não me preparo, né? Eu não me dou aquele tempo que eu precisava ter dado. Eu fui procrastinando até um momento em que acontece algum prejuízo para mim, né? Então a gente tem que começar a prestar atenção. A que caminhos que essa procrastinação está me levando, né? Tem algum prejuízo que está começando a acontecer já para mim? E isso é uma questão muito grave que a procrastinação pode levar a gente, né? Porque ela pode impedir a gente de chegar num sucesso, num lugar favorável para a gente mesmo, num lugar de desempenho, de desenvolvimento. Então a gente precisa começar a se questionar por que isso tem acontecido, né? Por que eu estou sempre mandando uma mensagem para mim de que, primeiro, há um comprometimento comigo? Eu digo para mim mesmo, não, eu vou fazer sim, mas eu vou fazer daqui 5 minutos, eu vou fazer daqui 1 semana, eu vou fazer daqui um tempo. Imagina isso, o tempo todo eu estou mandando uma mensagem para o meu psiquismo de que eu vou fazer, mas aí ao mesmo tempo eu mando uma segunda mensagem dizendo para mim, não, eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer daqui a pouco. E aí surge aquela dúvida, eu vou fazer, eu não vou fazer, eu sou capaz de fazer aquilo que eu cumpro ou eu não sou capaz de fazer aquilo que eu cumpro? Eu vou criando um mecanismo dentro de mim que ele não é um mecanismo assim que diz que eu sou cumpridor daquilo que eu me coloco, né, disponível para fazer. Eu vou criando uma insegurança, né, que vai dizendo para mim mesmo, olha, você está me mandando mensagens desorganizadas, você não está sabendo o que você diz para você mesma, né? Imagina o que significa isso. Imagina o que você está fazendo com você mesmo. Você se coloca num lugar de proatividade, de que vai fazer e ao mesmo tempo você se tira daquele lugar. Você mesmo se sabota, você mesmo, não precisa ninguém vir de fora e fazer esse papel para você. É você mesmo que se confunde, que diz para você, não, mas agora você não vai fazer isso. Então o seu psiquismo ele vai e volta, vai e volta. Por que será que você está fazendo isso, né? E a grande pergunta que você tem que se fazer isso é, agora na quarentena, né, que muitas pessoas têm me falado, nossa, parece que agora na quarentena eu não consigo mais fazer nada, eu estou procrastinando tudo, parece que
eu não dou conta mais de fazer nada, por que isso está acontecendo comigo agora na quarentena com tanta veemência? Gente, uma coisa que precisa ficar muito claro pra gente, nada do que está acontecendo agora na quarentena provavelmente não estava já acontecendo com a gente antes da quarentena. Só que o que acontecia antes da quarentena? A gente estava vivenciando uma rotina muito estruturada, que nos defendia dessas questões que estão aparecendo agora. Então eu tinha todo um trabalho, toda uma rotina que já era muito organizadinha, que me mantinha num lugar de distância emocional das minhas questões. Eu já sabia mecanismos de me colocar nesse lugar de distância. Então quando algumas questões apareciam para mim, eu sabia exatamente como fazer para desligar disso, para fugir disso. Então eu saía, ia para o meu happy hour, eu me mergulhava no meu trabalho sem parar, né? Não parava para refletir, não ficava diante dos meus familiares o tempo todo, principalmente daqueles que estavam me incomodando. Tudo aquilo que passava pela minha cabeça que de alguma forma me causava um certo incômodo, eu meio que jogava para debaixo do tapete e assim a vida ia caminhando, né? A gente, na maior parte das vezes, estava nesse movimento de ir escondendo as questões, né? Há poucos de nós estava mergulhado mesmo nesse autoconhecimento, nessa transformação. A gente faz isso, claro, mas como é muito difícil fazer todo esse processo, a gente vai criando mecanismos para ir fazendo isso de uma maneira mais superficial. Só que nesse momento agora, o que aconteceu? Houve uma quebra muito grande na nossa rotina. E quando esses momentos acontecem, né, quando todas essas quebras acontecem, a gente é meio que jogado nessa desestrutura e somos colocados em novos lugares com muita rapidez. Então tudo aquilo que está dentro da gente, né, de alguma forma camuflado, todas as nossas dores, nossos medos, nossas inseguranças, elas começam a pulular, né, começam a vir à tona. Então não dá mais para a gente esconder. É por isso que eu venho dizendo, é o momento da gente olhar para as nossas emoções, não adianta mais esconder, porque de uma forma ou de outra elas estão por aí aparecendo. Então, se você já tinha uma tendência a procrastinar tudo, né? Agora, então, essa tendência vai ficar visível para você, porque ela começa a aparecer, né? Aí também existia uma outra coisa. Você vai me dizer, não, mas eu não procrastinava. No meu ambiente de trabalho, eu nunca fui uma pessoa que procrastinava. Que bom, que ótimo que você não estava disfuncional no seu ambiente de trabalho. Isso é um excelente sinal, né? Porque o que acontece? Geralmente, quando a gente está no nosso ambiente de trabalho, a gente está com as nossas defesas ligadas, né? E isso é ótimo, porque a gente ainda está funcional em algum ambiente. Agora, significa que quando a gente está na nossa casa, a gente libera essas defesas nossas. Estamos sem as nossas armaduras, né? Sem as nossas personagens que a gente costuma usar no ambiente de trabalho. E agora, simbolicamente, estamos todos dentro de casa, até com as roupas, né, mais informais. Então, se a gente para pensar e interpreta isso num nível mais simbólico, né, estamos todos nus aí, tiramos as nossas máscaras. Então, é claro que o nosso ser por inteiro, ele vai aparecer. Então, vão aparecer questões como procrastinação, depressão, tristeza, angústia, como a força, a coragem, a solidariedade, todas essas questões que estavam guardadas dentro da gente, é a hora delas começarem a aflorar, né? Então, assim, a questão da procrastinação, se você antes lidava com isso de uma forma mais camuflada, vamos dizer assim, agora ela está aparecendo por isso, porque chegou a hora de você fazer esse enfrentamento com ela, né? Então, voltando lá atrás, o que é esse ato de procrastinar? É quando você diz para você mesmo, assim, você cria esse mecanismo psíquico de que você vai fazer, mas você vai fazer só depois. É quase como um auto-engano, né? Você promete uma coisa para você e fica naquela sensação de que algo não foi feito, de que há um dever para ser cumprido. Então fica uma cobrança na sua cabeça o tempo todo, você tem que fazer. Você disse para você que você ia fazer.
A gente sabe que a cobrança, ela vai gerar na gente o quê? Um sentimento de punição se a gente não cumprir aquilo, né? Então, vamos imaginar como é que a gente vai se sentir lá no futuro se a gente não conseguiu cumprir aquilo que a gente planejou pra gente. Vamos nos sentir como? Aí vai depender da pessoa, claro, né? E do nível que ela tem de cobrança, de punição interno dela. Mas na maioria das vezes a gente vai se sentir o quê? Não realizado, fracassado, com um sentimento assim de que, ai, tá vendo como eu sou ruim mesmo? Tudo que eu coloco pra mim eu não consigo, ai, é por isso que eu não consigo emagrecer, é por isso que né, eu não consigo um trabalho melhor. Ah, mas também não adianta, eu sou assim, eu sou assado. A gente vai permanecer sempre nesse sentimento de que não somos bons o suficiente, somos sempre aquém da nossa capacidade, né? Estamos muito por baixo, a nossa capacidade é sempre lá embaixo, né? Esse sentimento nosso de baixa estima, ele vai estar sempre vigorando, né? Isso pode nos remeter a sensações que vêm lá de trás, são sensações lá do nosso passado, que nos conectam lá com a nossa criança. Porque se a gente pensa em quando a gente consegue cumprir todos os nossos metas que a gente planejou pra gente, né? Então eu planejei para mim que eu ia levantar no dia, que eu ia trabalhar, que eu ia atender de 8 ao meio-dia, que depois do meio-dia às 2 eu ia fazer o almoço dos meus filhos, blá blá blá, blá blá blá. E aí chega no final do dia, às 10 horas da noite, com a sensação de que eu cumpri tudo, que eu não posterguei, que eu não procrastinei nada. No final do dia eu tô com aquela sensação boa de que eu cumpri, de que eu consegui me autogerir, né? Que eu fui suficientemente capaz de fazer isso. Então, quando a gente tem essa sensação de plenitude boa, provavelmente a gente conseguiu se organizar, se sentiu aí realizado. Foi o nosso adulto, né? É uma sensação de que o nosso adulto conseguiu fazer esse movimento, de que ele conseguiu, quando eu digo nosso adulto, a nossa criança, eu tô falando desses personagens internos, né? Que são inconscientes e que nos habitam. Então, foi esse nosso adulto que conseguiu fazer esse movimento dentro da gente. Agora, quando estamos aí nessa questão de que, ai, não consegui, fiquei desorganizada, né? Tentei fazer, mas não deu. Estamos ligados a que movimento, né? A que personagem que a gente está ligado? Quando a gente se coloca essas questões e vai postergando. Quem é que não quer fazer a lição de casa? Quem é que tem dificuldade para fazer aquilo que não é legal, né? Quem é que diz assim, ah não, daqui 5 minutos eu não vou arrumar minha cama hoje não. Ah, eu não vou fazer o dever de matemática hoje não, eu não quero. Quem que fala assim, gente? É o adulto? É aquele centrado, que sabe o que é bom para ele, que sabe todos os caminhos que vão levar ele para uma vida saudável, positiva, equilibrada? Não, né? É a criança. Então, quando a gente está muito nessa coisa da procrastinação, vamos começar a perceber quem é que está gerindo a nossa vida. É o nosso adulto ou é a nossa criança? Vamos começar a prestar atenção nisso. Tudo que eu tenho que fazer no meu dia tem que ser prazeroso? Como é que funciona isso? Será que todas as obrigações que eu tenho que fazer, elas têm que estar atreladas a eu sentir prazer? Principalmente agora que a gente está com uma demanda muito grande, né? Que estamos diante de uma pandemia, que é uma coisa mundial, né? E as pessoas estão reclamando, ah, mas eu tenho que trabalhar em casa, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. Sim, gente, sabemos que tudo isso é difícil, não devemos nos cobrar muito, esse é um outro ponto que eu vou abordar daqui um segundo. Mas assim, também a gente tem que ir aos poucos, né, tentando
desenvolver o nosso senso de responsabilidade, de maturidade, de que estamos passando por um momento difícil, né? E que nesse momento a gente tem que ir chamando mais o nosso adulto para que ele tome conta da situação e não a nossa criança. Então, a gente precisa começar a prestar atenção nisso, né? Começar a soltar essas faíscas dentro da nossa consciência. É claro que tudo isso a gente vai precisar de um apoio, né, de um profissional, de um psicólogo, de um acompanhamento, de um acompanhamento de um psicólogo, né, terapêutico, para que a gente possa escavar dentro da gente, porque é que eu estou tendo esses comportamentos mais infantilizados, ou, né, em que momentos que eu tenho esses comportamentos assim, em que momentos em que eu consigo ser um adulto, gerir mais, com mais proatividade, com mais capacidade de realização, né? Mas aqui a gente está só começando a liberar esses pontos para a gente começar a refletir e tentar estabelecer de alguma forma aí um movimento, vamos chamar assim, de questionamento, né? Porque é quando a gente se questiona que a gente pode começar esse aprofundamento, buscar um refinamento, um aprimoramento nosso, né? Outra questão que eu disse que eu ia comentar agora é que também, às vezes, a gente se coloca metas, né? Que isso também é o contrário, quando a gente se coloca metas, assim, muito irreais, muito fantásticas. Sabe também que nos remete a quem? Quem é que faz isso também? Ai, eu sou uma super-heroína, eu posso tudo, eu sou capaz de tudo. Hoje, por exemplo, eu vou colocar uma meta para mim, mesmo estando na quarentena, que daqui a pouco eu vou sair e vou participar de um triatlo. Oi? Quando? Onde? Como? Não, gente, impossível. Se eu pensar que eu tenho condições, primeiro que eu não tenho condições físicas, que eu não tenho esse treinamento, né? Infelizmente eu queria ter, eu corro e tudo, mas não para o triatlo, porque eu não sei nadar, né? Não sei o que é bicicleta. Mas assim, se eu fizer isso comigo, se eu colocar uma meta tão fantástica, tão irreal, eu vou estar agindo também como uma criança de novo, né? Porque eu vou listar para mim metas que eu não tenho habilidades, que eu não desenvolvi capacidades, que necessitam de um aprofundamento, né? Nada cai do céu. A gente precisa de estudo, de comprometimento, de dedicação, de disciplina. Isso tudo é o adulto, né? E a possibilidade no mergulho nisso tudo é que vai trazer pra gente. Então é só a criança que acha que isso magicamente cai do céu e que ela pode realizar. Então estamos também com esse pensamento mais infantilizado, porque isso vai levar a gente, claro, a uma procrastinação, né? Porque eu também vou sempre procrastinar e aí vamos chegar no final do dia eu vou falar, mas hoje eu também não iniciei, não fui fazer o meu triatlon. Claro que eu não fui fazer o meu triatlon, porque é uma coisa que está muito aquém também da minha possibilidade, entendeu? Então a gente também precisa prestar atenção em que metas que a gente está estipulando para a gente, se elas já são metas que vão falhar mesmo, né? Se a gente também não é uma tentativa de se sabotar, e aí claro que vai ocorrer a procrastinação, né? Isso é importante a gente pensar. E outra questão é se eu nesse momento estou convivendo com alguém da minha família que está procrastinando as coisas, né? Como é que eu convivo com isso? Gente, infelizmente não temos uma fórmula mágica, né? A fórmula que temos nesse momento é do entendimento dos limites do outro, que são os mesmos limites que os nossos, né? O outro também provavelmente está num processo muito difícil, o outro também está tendo que, de repente, lidar com as dificuldades dele. Então, aumentando a nossa capacidade de lidar com as nossas dificuldades, a gente se torna um pouco mais amável, tolerante com o outro, né? E a gente também vai verificar se essa nossa intolerância com a questão do outro ser procrastinador, não é esse olhar meu que eu estou tentando negar essa procrastinação que existe em mim e estou jogando isso para o outro. Estou dizendo que é o outro que está procrastinando, quando na verdade sou eu. E aí, ao invés de eu olhar para mim, o que eu estou procrastinando, eu prefiro olhar para o outro. O que o outro está procrastinando?
Aí é mais fácil eu ficar olhando para o outro do que eu olhar para mim, porque quando eu olho para mim, eu vou ter que fazer uma transformação, né? Porque o que eu vou fazer com tudo isso que eu olho? Eu vou precisar mudar isso, né? Porque senão a gente se deprime, fica triste. A melhor forma da gente se olhar é transformar, né? Mas é claro que pouco a pouco, devagar, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo, que é um momento muito tenso. Então a gente começa a fazer isso sempre com muito amor, com muito respeito, com muito carinho, né? Acolhendo as suas dores, as suas dificuldades. E acolhendo as dificuldades, as dores do outro, porque só esse amor, o auto-amor, o amor pelo outro também, é que vai fazer com que a gente obtenha uma transformação e relações mais saudáveis, né? Então vamos tentar entender. A gente começou falando de uma dificuldade assim de pequena, né? Que é, daqui 5 minutos eu faço isso. E olha como somos seres complexos. O que esses 5 minutos simbolizam em toda a nossa vida, né? Então é preciso que a gente se investigue sempre, né? A gente nem precisa ficar se preocupando com o outro, porque somos tão ricos que se a gente ficar o tempo todo se questionando, não vai nem sobrar tempo para questionar o outro, né? Vamos aproveitar essa quarentena para isso, para a gente questionar as nossas dificuldades e para a gente ver agora, nesse momento, tudo aquilo que a gente está procrastinando e tentar entender o que significa isso. Quando eu procrastino, eu estou gerando essas sensações ruins em mim. Para que isso? Que sentimentos que eu quero com isso? Eu quero dizer para mim mesmo que eu sou ruim? Eu preciso desse sentimento? Para quê? Aonde que ele me leva? Como é que eu posso ressignificar isso? Como é que eu posso sentir que eu sou capaz de me amar? Como é que posso sentir que eu sou capaz de realizar tudo aquilo que eu prometi para mim mesmo que eu vou conseguir fazer? Vamos